Pessoal, vocês já pararam para pensar quanto imposto a gente paga? E eu vou falar para vocês, é mais de 10. É isso mesmo. Nesse vídeo a gente vai ver os impostos que a gente paga e alguns a gente nem sabe que paga. Tá lá embutidinho lá nas coisas que a gente compra, mas existe e de pouco em pouco vai só aumentando. Então os impostos que a gente paga é bastante. Tá? A gente paga aí na faixa de 3 a 4 meses do nosso salário só de imposto. Isso mesmo, só de imposto. Então a gente vai ver nesse vídeo os impostos que a gente paga e cada vez mais vai aumentando, né? Porque o governo aí tá querendo colocar imposto até em investimento agora. Então bora lá ver os impostos. Primeiro, pessoal, os dois impostos que a gente mais conhece. Imposto de renda, tá? Então o imposto de renda ele é cobrado na faixa de 7,5% a 27%, 27,5% da sua renda, tá? Para quem é CLT já desconta direto no LERIT e para quem não é CLT, quando vai fazer lá a declaração de imposto de renda no começo do ano, tem que declarar o quanto ganhou e aí gera o tal do carnezinho leão. Então, todo ano tem que pagar. Começou, chegou março, o governo já libera lá o programinha para a pessoa lançar os seus ganhos, tá? Para poder lançar também os gastos, que é, se tem gasto com médico, essas coisas consegue abater, mas tem que fazer. Como eu falei, CLT já vai pagando todo mês, desconto direto em folha e depois tem que ir lá tentar pegar um pouquinho de volta, né? E para quem não é CLT, declara no começo do ano e gera o carnezinho leão. Vamos só fazer um comentário. Eu, particularmente, sou contra o imposto de renda. Por quê? Se fosse só o imposto de renda, não tivesse imposto sobre consumo, beleza, não tem problema. Só que, qual que é o problema? O Brasil, além de pagar imposto de renda, você paga imposto sobre consumo. Tudo que você compra tem imposto. Aí fica difícil. E outro detalhe, se você fosse num posto de saúde, tivesse, sabe, atendimento de graça, bom. Não estou falando das pessoas que atendem a gente, tá, gente? Estou falando do sistema, sabe? Das datas de exame, estou falando desse tipo de coisa. Não estou falando aqui, pelo amor de Deus, mal de médico, enfermeiro. Não. Muito pelo contrário, a gente é super bem atendido na maioria das vezes. Estou falando da estrutura do sistema. Infelizmente é muito precária, os exames demoram muito, as consultas demoram muito, tá? O sistema está totalmente corrompido, tá uma bagunça. Então, assim, pagar imposto de renda, beleza. Só que se você tivesse saúde, educação e segurança, que é outro detalhe muito importante, três detalhes muito importantes que eu, na minha opinião, acho. Segurança pública, saúde e educação. Não tem. Se você quer segurança pública, você tem que mudar para um condomínio, porque hoje em dia está difícil, ou você, se você tem dinheiro, você paga um segurança, ou então se você instalar na sua casa câmera, coisas para dar choque nos ladrão, todas essas coisas aí, cerca elétrica, todas essas coisas, você tem que instalar para garantir sua segurança. Educação. Se você quer uma educação de qualidade para seus filhos, você tem que pagar uma escola particular. Porque, lógico, existem algumas escolas boas. Não vou falar que são todas ruins. Uma ou outra são excelentes. Mas a grande maioria, infelizmente, estão abandonadas. O estudo está cada vez pior. Então você é obrigado a pagar estudo. Outro detalhe, saúde. Você paga imposto de renda e tem que pagar um convênio médico para você ter um sistema de saúde melhor. Então, uma coisa que eu não concordo, mas tem que pagar, infelizmente, é assim que se vive aqui no Brasil, tá? Então, o imposto de renda é o primeiro imposto que a gente paga. Outro imposto, o INSS. Esse INSS, eu já fiz um vídeo sobre isso, é o imposto que a gente paga todo mês contado em folha, tá? Para garantir as aposentadorias das pessoas que estão aposentadas e no futuro as nossas, tá? Então, é assim que funciona, também é descontado todo mês para quem é CLT, para quem não é CLT, para quem é MEI também paga o INSS, tá? E a gente tem que pagar tudo para poder garantir a aposentadoria no futuro, ou a nossa ou as das pessoas aí daqui para frente, né? Infelizmente é assim que funciona. Tem o IPTU, que é o imposto para quem tem imóvel, não importa se é apartamento, casa ou terreno, tem que pagar, e aí é um imposto que vai para as prefeituras e para os municípios. Também gera um carnê no começo do ano, que a prefeitura envia para a gente pagar, pode ser parcelado, acho que até em 10 vezes, e você tem que pagar o IPTU. Qual que é a questão do IPTU? O IPTU, ele é para a prefeitura e para o município cuidar da cidade. Então, gente, se não está sendo cuidado, vocês têm que cobrar, porque você paga o IPTU. Se você não pagar o IPTU e ficar devendo, uma hora lá na frente, lógico que demora um pouco, mas pode acontecer a prefeitura tomar sua casa, tá? Para você não ficar pagando IPTU. Então, o que acontece? A gente paga o IPTU e a gente tem que cobrar as pessoas que recebem esse IPTU e tem que ser usado da forma correta, beleza? Então, o IPTU, todo ano é gerado um carnê, a gente vai pagando mensalmente ou paga de uma vez só com desconto, tá? Mas também é um imposto que tem aí. Outro imposto sobre imóvel é o ITBI. O ITBI é o imposto que a gente paga só quando compra o imóvel, mas também é imposto, tá? Quando a gente compra o imóvel, geralmente você gasta de 4 a 6% só de documentação.
e esse ITBI, que é o imposto quando você compra o imóvel, está incluso no meio desse valor. Tá? Então, mas é um imposto que a gente paga, e geralmente, às vezes a gente não vê, a pessoa vai lá, paga, acha que é escritura, não sei o quê, mas o ITBI também está incluso e vai para a prefeitura também. Tá? É a prefeitura quem recebe esse dinheiro. Agora, o outro imposto que eu também acho bastante polêmico e complicado é o IPVA. O IPVA foi um imposto que ele foi criado para cuidar das vias e rodovias do país, porém, não é cuidado. Né? Você pode ver que, pelo menos aqui no estado onde eu moro, a maioria das rodovias está privatizada, a gente paga pedágio. Eu que vou viajar de vez em quando, beleza, você paga um pedágio, você pega uma rodovia boa, com segurança, com atendimento 24 horas, sem buraco, e é rápido e tal, beleza. Mas e pro coitado do caminhoneiro, sabe, aquela pessoa que todo dia passa e viaja o dia inteiro e paga aí 5, 6, 10 pedágios por dia? É complicado. E teoricamente não precisaria, porque o IPVA foi feito para cuidar das rodovias, tá? Mas hoje, para você ter segurança, conforto, você tem que, além de pagar o IPVA do seu carro todo ano, você tem que pagar também pedágio na hora que você quer rodar. Então, assim, o IPVA ele foi criado, infelizmente a gente paga 4% do valor do automóvel todo começo de ano. Como sempre, no começo do ano. IPTU, IPVA, Imposto de Renda. Você acabou de passar as festas, aí vem a bucha, né? Passou no Natal, Ano Novo, churrasco, isso e aquilo, e aí vem os impostos pra você pagar, já pra você ficar feliz pra caramba no começo do ano. Não é verdade? Então, tá aí mais um imposto que a gente paga. E aí tem um imposto que eu não sabia, mas pesquisando eu achei ele, é o ITCMD. Esse imposto é um imposto sobre herança. Eu não sabia que existia, mas também existe. Então, você recebeu uma herança, tem que pagar um imposto sobre ele também. Quando você vai lá fazer a documentação no cartório, já é descontado esse imposto. Então, infelizmente, quando o ente querido seu morre, acontece alguma coisa, se tem uma herança, você vai fazer a documentação no cartório, você tem que pagar esse imposto também. Então, é mais um imposto que a gente paga, tá? E aí tem um outro imposto agora também, que é o IOF. Esse imposto está sendo bastante falado agora ultimamente, né? Porque o governo quer aumentar, quer cobrar mais IOF. O IOF é um imposto que a gente paga sobre operações financeiras. Então, compra no cartão de crédito internacional, empréstimo, seguro, tudo tem esse IOF, tá, pessoal? Até quando você faz lá, se você faz um CDB, ele tem um IOF, só que depois ele isenta depois de 30 dias, caso você não retire o dinheiro. Se você retirar o dinheiro antes, você paga um IOF do valor corrigido, lá só dos juros que você ganhou, mas também tem. E o governo aí quer aumentar o IOF agora para os investimentos. Tá uma brigaiada aí, porque o governo quer mais imposto, como se já não tivesse bastante, né? Então o IOF é um imposto que a gente paga também sobre operações financeiras, tá bom, pessoal? É um imposto que a gente não vê, porque vai descontando de pouquinho em pouquinho, às vezes você pega um contrato de empréstimo e assina sem ver, mas está lá o IOF também, é outro imposto que a gente paga. E aí tem outros impostos também que eu queria falar para vocês, que são as taxas municipais. A gente não vê, mas paga também, e é imposto. Está na conta de luz, está na conta de água, sabe? É taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo, taxa de esgoto. Tudo isso, pessoal, é imposto que a prefeitura, o estado, o governo federal está recebendo da gente. A gente está pagando. Como eu falei, alguns impostos a gente não vê, a gente nem sabe, mas a gente está pagando. Essas taxinhas, você vai lá ver, é R$5, R$10, é centavos, mas você está pagando todo mês. Imagine toda a sua vida você pagando esses impostos sem ver. Vai somar lá para você ver o valor que dá. Então são impostos também que o governo recebe, e infelizmente esse governo aqui está só, esse não, todos os governos, né, está só recebendo dinheiro e o Brasil está desse jeito aí, então só querendo aumentar mais os nossos impostos, tá bom? Então esse imposto aí também a gente não vê, são taxas, mas também são impostos que a gente paga todo mês. E aí tem aqueles impostos agora, são impostos que a gente não vê também, que geralmente está na nota fiscal, quando a gente compra alguma coisa, você pegar a nota fiscal, você vai lá ver os impostos lá. O ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que a gente paga toda vez que você compra alguma coisa, ele está embutido nos alimentos, nas mercadorias que a gente compra em mercado, o ICMS está lá. Se você pegar a notinha fiscal, você vai ver ICMS. A gente também paga. Tudo que você compra tem lá. Por isso que eu falei, alguns impostos estão embutidos no preço das coisas. Você pegar um recibo do mercado, você vai ver lá que de 30% a 40% do que você compra é imposto. Isso que eu falo. Se não tivesse esse imposto de consumo, beleza, pagar imposto de renda. Tá? Agora, além do imposto de renda que você paga, vem mais esses impostos sobre consumo. E a gente tem que consumir, infelizmente, a gente tem que comer. Sabe? Você tem que vestir, não tem o que fazer, você vai comprar. E aí você vai fazer o quê? Tem que pagar o imposto. Tá? Então tem o ICMS. Fora o ICMS, tem o IPI. O IPI é o Imposto de Produtos Industrializados. Então tudo que é feito na indústria, a gente paga esse imposto.
Teve um tempo atrás aí com o governador tirando os IPI de alguns produtos, mas agora voltou tudo, a gente tá pagando IPI sobre tudo. Então é carro, eletrodoméstico, é eletrônico, tá? Tudo que é industrializado tem esse imposto, a gente também paga o IPI. E aí a gente paga o ISS é imposto sobre serviços. Então tudo que você vai fazer de serviço, restaurante, hotel, bar, todas essas coisas também tem ISS. A gente paga, tá embutido no preço das coisas, você não vê, porque tá? Às vezes na nota pode até aparecer lá, mas ninguém fala para você que você está pagando esse imposto, mas ele está embutido. E aí o PIS e COFINS são impostos que são sobre o faturamento das empresas, tá? PIS e COFINS, impostos que são cobrados sobre o faturamento das empresas. Então ele também é repassado para a gente. E nós, consumidores, pagamos também mais esse imposto. Infelizmente, a gente não vê, né? A não ser que você pegue a nota lá e fique lendo, mas ninguém faz isso. Mas são dois impostos que a gente também paga sobre os mercadorias que a gente compra em lojas e em mercados. Tá bom, pessoal? Então vamos ver que os impostos que a gente paga são bastante, eu tenho que ficar lendo aqui porque é tudo, ó, imposto de renda, INSS, IPTU, ITBI, IPVA, 5. E TCMD, IOF, 7. Aí tem mais as taxas lá, mas nem vou a taxa deixa para o final, 7, tá bom? Aí vamos lá. ICMS, IPI, PIS e COFINS, ISS, são mais 5, eram 7, são 12. 12 impostos, mais as taxas que são embutidas nas continhas lá, que a gente falou, taxa de lixo, taxa sei o que, são mais de 12 impostos, pessoal, a gente paga todo ano para o governo, para infelizmente manter a máquina pública e tá esse sistema aí, essa porcaria que infelizmente tá, que não é de hoje, já vem de muito tempo, e aí estão querendo aumentar mais nossos impostos. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, a quantidade de imposto que a gente paga nesse país, mais de 12, tá? Infelizmente está aumentando cada vez mais, infelizmente é assim que funciona. Pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!